e patrocinadores: Centro Hospitalar St. Paul e Dr. Victor, Gustavo Holtz, Clínica Armo, Animale, Pátio Batel, que me veste, me deixa nos trinques para vir aqui fazer esse podcast, André Bartolini, que dá um trato com essa make maravilhosa, Fran, do To You Hair Salon, que também cuida da minha imagem, e é isso. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que, hoje nós vamos falar de campeão para campeão, né? Já foi da seleção brasileira de karatê, isso? Fui. Campeão sul-americano, pan-americano, nem sei mais as categorias. É verdade. Ele não tem papas na língua, sabe o que faz com gosto, mete a cara e é um guerreiro na vida e na profissão. Então, aqui com a gente hoje, Rafa Carvalho, o treinador dos lutadores e dos campeões, daqueles que querem realmente fazer a coisa acontecer. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E nesse papo bom, e vamos... Hoje não tem medo, né? Hoje o negócio é... Hoje é leve e solto, papo reto, e te agradecer a oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Te agradeço por essa abertura aí, legal. O podcast, esse podcast, ele foi pensado em trazer pessoas que tenham histórias que inspirem, né? Claro, eu como psicóloga gosto sempre de ter ali um viés da psicologia, e também algumas histórias, né, e como as pessoas atravessaram isso, cuidando da sua saúde mental, mas sobretudo pessoas que realmente atravessaram uma vida com uma história interessante, que podem trazer aqui e também inspirar outras pessoas que estejam ouvindo. Então, trazer você é atender realmente esse critério aqui do podcast. E para começar esse nosso papo bom, me conta o que é que te trouxe aqui, nesse momento de vida que você se encontra. Eu tô muito feliz de estar aqui, e esse momento de vida é um momento de vida especial e diferente, né? Começamos a conversar um pouco mais na academia, sempre vi você treinando lá, e eu acho que isso é uma coisa legal, né? A saúde, o movimento, ele nos conecta. Né? Você é uma psicóloga, você conecta através de sentimento, através de boas histórias, através de ajuda psicológica, e eu me conecto com as pessoas através de movimento. E a gente tem uma mania de achar que isso aí se dissocia, né? E eu bato muito nessa tecla, converso isso muito com meus atletas, com meus alunos do dia a dia, eu gosto de usar esse termo, atletas do dia a dia, e para a gente desmistificar esse lance de cabeça e corpo, mente e espírito, como se fosse 3 coisas diferentes ou 2 coisas diferentes, sendo que na verdade, né, Karina, eles estão totalmente conectados. Então o que me traz aqui hoje? O que me traz aqui hoje tá falando um pouquinho da minha história, mas principalmente das pessoas que me ajudaram e me tornaram esse cara aí. Porque se hoje o Rafa tem história para vir aqui contar, e eu me sinto lisonjeado de estar aqui com você, é porque eu já passei por muitas experiências como atleta, como treinador, como pai, como professor, e todas essas histórias aí vão aumentando o nosso acervo, a nossa experiência. Esse baita desse repertório, porque eu acho que trabalhar com pessoas é, sobretudo, mais do que saber tecnicamente o conteúdo, é viver muitas vezes essas histórias que a gente, por vezes, encontra no livro, até, nossa, eu me saí dessa maneira e está aqui, né? Essa técnica também poderia, mas intuitivamente eu acabei utilizando na minha vida. Eu sempre falo assim, eu atendo muitas mulheres, muito mais mulheres do que homens, e acho que não é porque é comigo, mas porque os homens, eles ainda estão assimilando o processo ou aceitando a ideia de fazer terapia, de ir à terapia. Mas eu sempre falo para as mulheres que muitas das dores que elas sentem, eu me sinto muito apta a auxiliar, porque eu sei o que elas estão sentindo. Porque você já sentiu também. Pelas experiências de vida que eu tive. Então, claro, tem a técnica, mas eu preciso me lembrar que eu senti também aquela sensação. Então, às vezes, deixa toda a técnica de lado e vamos, calma, freia um pouco, porque na técnica vai dar uma direção. Mas quando você tem a empatia, você sabe que não é tão simples assim. E você sensibiliza o processo em si, né? Acho que no movimento, como você fala, talvez você também possa ter esse viés aí de saber que aquela limitação ela é momentânea por muitas outras questões. E até porque você muitas vezes pode ter passado por essa dificuldade. De sensibilizar ali para o atleta que tudo certo, hoje é o que tinha para dar.
né? Perfeito. E amanhã pode ser melhor. Mas conta um pouquinho como é que esse carioca, que continua sendo super carioca, vem ficar passando frio aqui nessa cidade. Não sei se eu sou mais tão super carioca, não. Acho que ainda é bem carioca. Já me sinto muito curitibano. E, cara, quando você fala, eu não... Beleza, vou falar um pouquinho de mim, mas assim, ó... O que você quer trazer pra gente aí hoje? Quando você começa a falar ali de que, pô, eu já senti essas dores, cara, isso é muito legal. Porque o que me faz hoje, talvez, ser um treinador que pensa fora da caixa, ou que é um pouco diferente, é justamente isso. É ter sido atleta, é ter passado por dificuldades. Porque hoje, né, eu consigo falar com meus filhos sobre medo, sobre eles vencerem os desafios dele. Meu filho está viajando agora. A minha filha acabou de... Estava conversando com você aqui fora, né, da gravação. Acabou de sofrer uma lesão de LCA. Está lá nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos. E ela foi morar lá pelo esporte, né? Ela foi morar lá e uma das mensagens mais legais que eu ganhei no Instagram foi tua. Por sinal, você escreveu umas coisas bem legais assim para mim que eu falei, pô, ela já passou por isso. Tô passando. Pois é, tá passando. Cara, e eu tive... Aí você começa a falar sobre homens não estão tão abertos à terapia. Aí você começa a falar que tua filha, você já passou por isso. Então a gente começa a se identificar e ver que, apesar de sermos sempre diferentes, temos histórias parecidas. Então, quando eu conversei mais com você e a gente conversou sobre filhos, sobre treinamento, sobre a possibilidade até de eu estar vindo no teu podcast... O mais legal é isso, Karina, é que as pessoas, elas se conectam através de movimento. Sim. E é uma coisa legal para a gente até começar o nosso bate-papo e eu, antes de falar de mim, a gente já conectar com essa história, com esse lance do movimento. Toda sessão de treino tem um aspecto, você sabe muito bem disso, que é cognitivo, que é o motor, mas também tem um afetivo. Sim. Então, uma sessão de treino, eu falo isso com meus atletas, com meus alunos, uma sessão de treino, ela não é uma simples sessão de treino onde você vai para gastar caloria. Então, me incomoda. Quem que é esse carioca aqui, meio curitibano, que está aqui, treinador de atletas e treinador de alunos ali na Swimix e fora dela? Eu sou um cara que tento transmitir através do meu trabalho que essa principal característica do treinamento, que é a primeira, a individualidade biológica, talvez ela seja mais importante. Porque você olhar a pessoa, cada indivíduo na sua individualidade, eu acho que faz do treinamento ser uma coisa mágica. Então, às vezes, eu estou prescrevendo um treinamento, um exercício, mas cada um vai interpretar aquilo de jeito e por mais que tenha uma noção ali que para você o agachamento é importante, assim como para mim, assim como para o Júnior, mas para cada um aquilo ali vai ser uma espécie de uma lição. Entendeu, Karina? É uma lição. Por quê? Porque eu devolver a força para uma pessoa que está precisando de força, eu devolver flexibilidade para um aluno que está precisando de flexibilidade, e eu dar condicionamento cardiorrespiratório para um aluno que está se sentindo fraco nesse quesito aeróbio, você não muda o corpo do cara, você muda a vida dele. É verdade. Eu acho isso sensacional e sou uma fã do movimento. Eu sempre penso sem pressa e sem pausa. Né? Procurar, claro, dentro das limitações de cada um, se manter em movimento. Você sabe, eu estou recentemente afastada do esporte. Esse ano foi um ano que eu falei, eu preciso cuidar disso porque eu já vinha adiando. Mas, dentro do possível, eu vou fazendo uma caminhada, um alongamento, uma yoga terapia, porque eu acho extremamente necessário, fisicamente, mentalmente e emocionalmente, que a gente se mantenha em movimento, que a gente trabalhe essa circulação, tanto do pensamento quanto física, né? É que uma coisa está ligada na outra. Exato, quando não dá para separar. Você melhora o outro. Como é que tem um treinador famoso da galera do fisiculturismo, não é muito a minha linha de trabalho, mas esse cara fala, acho que é o Valdemar Guimarães, deve conhecer. Ele é um cara muito conhecido no mundo bodybuilder ali do fisiculturismo. Ele fala que cada sessão de treino é uma terapia. Em si, tem um efeito terapêutico. Isso é comprovado cientificamente. A própria yoga também é considerada. Total. Né? Então, tem muitas... Tomar uma cerveja numa mesa de bar com um amigo também tem um efeito terapêutico. Então, e quando eu tenho em consultório pessoas que têm um isolamento social, seja porque estão num processo depressivo, ou porque estão atravessando um momento muito difícil da vida e que estão mais isoladas, a primeira premissa é vá para a rua. A primeira premissa do psicólogo. Vá conversar, vá se movimentar, vá fazer atividade, vai respirar, sabe? Porque além do movimento físico em si, quando você está num trabalho de treino, conversar com outras pessoas. E muitas vezes a outra pessoa vai trazer uma história, vai sensibilizar e dizer assim, não estou sozinha.
tem outra pessoa que está passando também uma dificuldade. Bens a Deus, eu não sou tão maluca, ou eu não estou tão sozinha, né? Mas é porque, Karina, a gente tem essa mania de dissociar. São indissociáveis, cara. Mas nós somos ensinados a dissociar as coisas, culturalmente falando, né? Mas eu gosto de analisar essas coisas, eu gosto de analisar esse contexto, né? Eu passei a gostar, né? Nem sempre foi assim. A minha história com a educação física foi de uma maneira muito natural. Eu era atleta da Seleção Brasileira de Karatê. Tá, eu vim do Rio de Janeiro com 14 anos. Você veio para Curitiba? Meu pai foi transferido, ele trabalhava lá, uma empresa que foi comprada por uma empresa daqui. Aí meu pai veio conhecer a cidade, achou maravilhosa, e Curitiba é uma cidade maravilhosa mesmo, no quesito segurança, bem-estar, qualidade de vida, mobilidade. Né? E meu pai se apaixonou pela cidade e eu estava naquela idade de 14, 15 anos, que já é uma idade meio perigosa, vamos dizer assim, né? O ambiente, ele modula e as pessoas, interfere, né, muito, claro, influencia e modula. Então, meu pai preocupado com a família, como sempre foi, um cara que é meu ídolo total. Ele teve essa oportunidade de trazer todos nós para morarmos em Curitiba. E, não consigo mais pensar em morar em outra cidade, não, pelo menos por enquanto não. Eu gosto muito de Curitiba. E comecei com karatê. Aqui ou você já veio? Eu já vim, mas eu vim de um lugar que não era muito legal. Aqui eu comecei de verdade na arte marcial. Porque lá eu fazia um negócio meio... Era meio esquisito, assim, meio não federado, meio solto. Meio solto demais. Aqui o negócio era certinho, federado, e aí eu me amarrei. Eu falei, não, quero começar desde o início. E você sempre teve uma energia alta, assim, de vitalidade, de querer fazer as coisas. Cara, eu como todo ser humano, eu estava falando, né? Que a gente consegue, pelas nossas dores, ajudar os outros, né? Eu era um adolescente que, quando eu tive essa mudança de cidade, eu senti muito, então eu ganhei peso. Aquela coisa normal de adolescente. Comecei a comer demais, fiquei fora do peso. Meu pai me matriculou num clube e me botou na arte marcial. E eu já vinha de lá, mas eu não queria muita coisa, não. A única coisa que eu fazia aqui era arrumar briga na saída da escola. Sabia? Porque eu era meio revoltado. Olha lá. Então, meu pai me botou no karatê. E o karatê... equalizou a tua energia, né? A energia. Tá certo você. E aí foi uma coisa muito natural. Com 2 anos eu já era campeão paranaense. Com 3 anos eu já estava na seleção brasileira juvenil. Já fui campeão pan-americano, já fui para a seleção brasileira júnior. Com juniores eu já fazia parte de um projeto que era um projeto de novos talentos. Então eu já treinava com a seleção principal. Já ficava ali em São Paulo, no Ibirapuera. Tinha o treino da seleção de judô. Tinha um treino da seleção de karatê, a gente ficava ali vivia essa vida de atleta que é muito legal. Viajava para fora, ficava em São Paulo direto treinando, indo e vindo de Curitiba. E aí fui me tornando um atleta. E aí você vai passando por situações que você vai tendo uma oportunidade de conhecer o mundo através do esporte. O esporte, eu costumo falar que o esporte ele é uma tradução do que de verdade é a vida, Karina. Sim. Os desafios que você tem dentro da competição, você tem que ter humildade, ao mesmo tempo você tem que ser um pouco egóico. O esporte é muito louco. Às vezes o movimento ele vem por um narcisismo, Exato. né? Por querer provar algo a alguém, mas ao mesmo tempo também vai buscar na própria história as dores para poder fazer uma catarse. Cara, a gente faria um podcast aqui de umas 3 horas só falando disso. Longe, mas não tem a pressa. Eu iria longe com você aqui. Traz muita coisa o esporte. O esporte todo mundo deveria fazer, pelo menos durante um período da vida. Mas você sabe que lá em casa eu tenho as minhas 2 filhas, uma com 16 e uma com 23. E para mim sempre foi premissa básica em casa. Escola, normal, né? Não tem nem o que se discutir. Um esporte e um idioma. Que legal. Premissa básica. Se agora elas já estão, né? A de 23 já está na faculdade, já encaminhando para o final, e a de 16 já também se encaminhando para daqui a pouco ir para a faculdade. Você tem uma de 23 e uma de 16. Então, e eu percebo porque para mim o esporte ele é um organizador. Total. Então você aprende a conviver com outras pessoas, você aprende a passar por situações vulneráveis, como por exemplo a Luísa às vezes ia competir na ginástica olímpica, dormia no chão da escola, comia o que tinha, tem que viajar de ônibus, sei lá, 10, 12, 15 horas. Meu moleque tá viajando agora de busão. Tem que aguentar o barulho, a luz acesa, as intempéries, né, do que está ao redor. Brigar, lidar com pessoas diferentes. Que a vida deles é muito boa. É muito diferente. A gente facilitou e estragou ao mesmo tempo. Com certeza. Né? Então, colocar eles nesse lugar também de suportar o meio,
que é muitas vezes adverso, o esporte ajuda muito nisso. Porque o esporte, se você tem que querer muito, né? E aí você querendo muito, você atropela os outros. Aí você começa a olhar para um lado que, pô, eu preciso das pessoas, eu não posso ser tão egoísta. E aí, cara, você começa a se questionar, a se desenvolver como ser humano, a olhar e falar, pô, eu quero um resultado diferente, eu vou ter que fazer diferente, porque eu tô batendo na trave aqui. Aí você começa a mudar. E a minha vida como atleta, ela mudou com essas viagens. Por quê? O que eu comecei a perceber? Olha só, Karina, que legal. Eu lembro de uma coisa assim, ó, que deu um start na minha cabeça. Tudo bem que eu já estava em final de carreira como atleta. Eu já estava ali com 26, 28. Você sabe que para o alto rendimento... É curta a história, né? É curta a história. Não vamos ser hipócritas aqui. Não vamos inventar moda. É um ou outro atleta que consegue chegar bem. Tem muitos casos. E eu acho que a tecnologia, a medicina, a psicologia... Sim, ela vem como um extensor dessa carreira, né? Ela deu um boom, assim, ó, um pump de longevidade muito grande. Tu vê, hoje em dia tem vários atletas performando muito bem, mas assim, muito bem mesmo. 30 mais, né? Até os 40 anos, assim, você vê que ainda performa muito bem. Mas tem uma idade fisiológica que você tem esse ápice. Não adianta, como tudo na vida. Então, quando eu ia nessas viagens, olha só que engraçado. Olha que coisa legal. Eu via as outras seleções fazendo alguns tipos de treinamento completamente diferente do que eu fazia aqui. Aí eu chegava aqui, eu treinava, fazia parte da minha preparação física. Eu fui para o Mundial uma vez, um Mundial Universitário, em Montenegro, Sérvia. E aí eu estava muito motivado, porque eu tinha acabado de ser campeão brasileiro pela segunda vez no universitário. Eu falei, cara, vou dar um pump aqui no meu treinamento físico, porque eu sempre fui um cara meio Romário, assim, né? Treinar pra quê? Sempre fui habilidoso, sempre fui muito bem coordenado. Tinha uma certa... Sabia teus limites. Respeitava bem eles, sabia meus limites e sempre fui um cara muito inteligente para a luta, assim. Sem soberba, sem falsa modéstia. Sempre olhei assim, olhava, analisava, falava, já entendi. Já pesquei, é aqui, é por ali. Então, eu sempre fui um cara, assim, esperto. Então, é óbvio, como todo cara que tem facilidade, ele acaba não dando tudo, não se esforçando tanto. E eu, nessa competição, queria. Aí eu comecei a treinei pra caramba, a parte física, baixei peso, fiquei mais rápido, mais forte. Cheguei lá na competição, não fui tão bem. Acho que eu saí na primeira, segunda rodada no Mundial. Mas, pô, é Mundial, é difícil. É difícil. Eu fui o primeiro medalhista juvenil em Mundial oficial, pela WKF, que é o órgão reconhecido do Karatê Olímpico. Então, eu fui o primeiro medalhista juvenil. Eu fui em terceiro lugar, fui medalha de bronze. Em 99, Sofia, Bulgária. Você tinha quantos anos aí? 16, 17. Então, é muito louco você chegar num ginásio e dentro da tua categoria ter 80 caras. 80 países. Tu olha assim, ó, é todo mundo te olhando de cara feia, todo mundo quer a mesma coisa. Com a faca nos dentes. E só campeão nacional, cara. E a gente tá falando de amador, a gente tá falando de, né, gente que sabe o que tá fazendo. Fui campeão sul-americano adulto. Pô, são coisas que ficam marcadas na minha lembrança. E essa lembrança que eu tô te trazendo desse campeonato na Sérvia, em Montenegro, para ser mais exato, foi legal porque eu fiquei prestando atenção na seleção da França, né? Como é que eles faziam os treinos? Como é que era? Essas coisas que eu brincava com você na academia, que eu faço com meus alunos, que o Maeda faz com os atletas dele ali, que é propriocepção, trabalho de velocidade de reação, mudança de direção, trabalho de estabilidade. Cara, os caras faziam isso há 10, 15 anos atrás. Isso tá na academia agora. Tô falando agora porque, assim, de uns 5, 10 anos pra cá. Agora. E eles faziam isso lá atrás. E, assim, muito levado, muito mais ou menos. E sabe ainda. como é que eu treinava? Dando tiro na quadra, fazendo supino, leg press. Tá errado, Karina? Não tá errado. Não tô falando que tá errado. Mas a gente sempre atrasado. Então, eu comecei a falar, pô, tem alguma coisa errada aí. E a minha chave mudou pro treinamento quando eu fiz um curso com os caras do Core 360, que são os caras que têm uma visão diferente pro treinamento.
eles analisam o padrão de movimento e a funcionalidade do movimento com mais importância do que o grupamento. Então, isso que me deu a ideia de fazer uns vídeos agora, de falar um pouco mais, de ajudar os atletas de alto nível que eu passei a treinar. Pô, eu tenho vários atletas que foram pro UFC. O UFC é a Olimpíada do MMA. Então, tem um aluno meu agora que está jogando no Goiás, que começou aqui comigo, um menino de 15 anos. A minha filha está nos Estados Unidos. Eu fiz fiz a preparação física e ajudei muito um cara, o Eliseu Capoeira, que tem 7 vitórias consecutivas no UFC, é um dos caras mais respeitados na categoria 77 quilos. Eu fui treinador do Luan Miau, campeão mundial. Geraldo Luan Santana, campeão mundial. Daniel Gaúcho, campeão mundial. Felipe Silva, atleta do UFC. Então, eu fiz um monte de campeão. E quando você vai fazer treinamento para esses caras de alto nível, você tem que quebrar alguns paradigmas, Karina. E eu acho que na psicologia a gente chama de crenças limitantes, pode ser assim? Pode ser, dentro da comportamental assim? Vai falar mais disso. Que são padrões... São padrões que vêm pré-estabelecidos como se aquilo ali fosse o certo. É uma maneira de enxergar o mundo porque ela foi aprendida. Então, a pessoa viu tanto aquilo que aquilo se tornou familiar. Mas aí você começa a estudar e você começa a ver treinamento. Sabe que a coisa mais bonita disso? É que nós somos adaptáveis, nós temos uma neuroplasticidade imensa que não se finda. Então, a gente vai estar com 70 anos, a gente tem a capacidade de se adequar a coisas novas. A neuroplasticidade não se finda? Não se finda. Só diminui. O que se finda são as podas, né? Então, a gente tem podas específicas que acontecem, neurológicas, ao longo da nossa vida, que não vão acontecer mais. Mas a gente mantém a neuroplasticidade. Olha que legal. Então, eu atendo atletas de 70, 75 anos que continuam no processo de aprendizagem, no processo de quebrar paradigmas. Eu pensei que quando tivesse aquele córtex frontal completo ali entre 25 e 28, né? A gente tem algumas podas ali. O que não quer dizer que, por exemplo, que eu não possa aprender inglês aos 30 anos. Entendi. Eu vou ter dificuldade? Vou. Mas eu ainda posso, porque eu tenho a neuroplasticidade ativa. Tem uns caras que aprendem a surfar com 60 anos. E se nós fazemos um trabalho de psicoterapia, de acompanhamento com algumas ferramentas como a meditação, como a respiração consciente, ou vamos agora com o uso da tecnologia, que, por exemplo, eu estou trabalhando junto numa clínica chamada Nautilus, com uma tecnologia nova que faz a eletroestimulação cerebral no córtex. Olha que legal. Então, faz uma regeneração que numa aplicação de 20 minutos, você faz um estímulo que as sinapses neurais aumentam em 6.000 pulsos. Olha isso. Numa sessão. Então, a gente tem uma capacidade de regeneração, de melhora cognitiva imediata, né? Que serve para uma série de coisas, ansiedade, burnout, insônia e uma série de outras. Não só para aumentar o nível de performance. Não, a gente não vai nem passar pela performance, porque a performance precisa de um conjunto de fatores que antecede a ela. Né? Ela precisa de um corpo disponível para. Certo. E esse corpo, para ele estar disponível para, ele precisa de algumas ferramentas, vamos chamar assim, de algumas condições físicas e mentais para ele conseguir fazer a performance acontecer. Então, a pessoa pode ter uma mente muito forte. Se o corpo dela não estiver forte, a longevidade, ainda mais se for para endurance ou se for para um esporte de alta performance como a luta, por exemplo, ela vai quebrar fisicamente falando. Mentalmente, ela vai chegar se arrastando. Mas corpo, não, né? Então, a gente precisa trabalhar exatamente isso que você fala, que é parar de pensar separado. Exatamente. Né? E aí, olha que legal que você falou Mas eu queria agora. Que você voltasse, eu não quero cortar teu raciocínio, nas tuas escolhas em direcionar a tua carreira para isso. Então, aí eu lembro desse detalhe que eu te falei do treinamento lá, né? Que eu estava lá e vendo a seleção da França treinando. Aí, os caras treinando... Tu não vê ninguém treinando em maquinário. Tu não vê ninguém fazendo exercícios, principalmente num período pré-competitivo e competitivo, fazendo exercícios isolados, entendeu? Aí eu comecei a me questionar, por que eu tô aqui numa academia, que eu já não sou mais atleta, Sim. Que eu ainda treino os atletas profissionais. Por que o treino dos meus atletas profissionais eu jogo de um jeito e o treino dos meus atletas do dia a dia eu estou formulando nesse padrão de musculação? A musculação é ruim, Karina? Né? A musculação é ruim? Eu acho que não, acho que ela é necessária. Que não. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que tudo depende do indivíduo, né? Exatamente. Aí cai no nosso primeiro assunto. Vê a individualidade de cada um. Vê a individualidade biológica. A primeira lei de treinamento, individualidade biológica. Aí, peraí. Beleza?
se a minha aluna, a minha atleta, ela não gosta do quadríceps dela e ela quer melhorar esteticamente, cara, ela tem todo o direito de querer melhorar esteticamente, até porque a estética e esse enquadramento social, ele é super importante para a mulher, para o homem, para todo mundo. Sim. A gente vive numa sociedade, eu entendo isso. Só que, peraí, vamos lá, vamos buscar na literatura. Qual é o melhor exercício para fortalecimento e para ganho de tônus no quadríceps? Agachamento. Uhum. Certo? Isso é meio que unânime, né? Uhum. Agachamento. Qual o melhor exercício para funcionalidade, para ganho de potência na perna? Agachamento. Então, por que eu tenho que levar o meu aluno lá no extensor? Aí eu comecei a questionar essas coisas. O extensor tem a sua finalidade? Tem. Ela é ótima. Eu não sou contra você fazer o exercício isolado. Mas espera aí, vamos pensar um pouquinho mais. Por que eu estou rotulando o meu aluno e o meu atleta do dia a dia, que já é dependente, já tem um conforto? Os caras para treinar comigo têm que... sair desse lugar conhecido, né? Não, e também os caras pagam, né? Sim, eles querem... É um investimento, Eu trabalho numa academia elitizada. High ticket. Não cobro tão barato. Não, é verdade. Tem que fazer valer, entregar, né, Rafa? Por que eu vou chegar e vou colocar os caras para fazer um treinamento que, que ele faria em qualquer lugar. Exatamente, Karina. Peraí, vamos pensar um pouquinho. Cara, você não está descendo legal o teu quadril. Vamos trabalhar uma mobilidade de quadril? Vamos melhorar essa estabilidade? Por que teu tronco fica balançando na hora que você agacha? O que está faltando? Mobilidade de tornozelo ou um pouco mais de core? Caramba, você está reclamando toda hora de dor no joelho, né? A gente conversou sobre isso na academia, eu e você. Está reclamando de dor no joelho, né? Está faltando fortalecimento de glúteo. E quando fala em glúteo, o que a mulherada já pensa? Principalmente o grande... eu não quero ficar enorme, né? Eu não quero ficar enorme. Ou então, o bumbum durinho é o quê? Representatividade de estética. É o estigma, né? Da mulher brasileira, né? Bumbum. Não, cara, a funcionalidade do glúteo, ela está muito mais ligada a uma prevenção de lesão, a um componente de você ter potência, longevidade, qualidade no teu movimento. Para você caminhar, você precisa do teu glúteo. Para você ir no banheiro, você levantar do banheiro, você precisa de quadríceps. Para tudo. Para você pegar um filho no colo, você precisa de braço, de core, de então, costas. Então, as pessoas, elas não é que elas não querem fazer diferente. É que elas aprenderam errado. Exato. Por isso que eu estou te falando dessa quebra de padrões, nessa quebra de coisas que foram ensinadas e a gente só aprendeu ali o que era meio localizado. Então, eu gosto de trabalhar essa amplitude, esse lance de não ficar dependendo de máquinas para treinar, de entender o que de verdade é o movimento e de você usar para cada momento e situação da tua rotina de treinamento, você usar melhor, adequar melhor. Se eu vou te levar para um funcional, se eu vou te levar para uma musculação, se eu vou trabalhar mais o teu cardio. Eu acho que o treinamento, principalmente para essas pessoas que estão ali me pagando uma grana para eu cuidar delas, tem que ser assim. Então, quando o aluno vem para mim, Karina, eu sou meio chatão. Quando o aluno vem para mim já querendo determinar o que ele vai fazer, cara, não costuma não dar certo. Costuma não dar certo. E eu tô tendo resultados excelentes assim, cuidando de verdade dessa saúde física e mental também dos meus alunos, fazendo eles entenderem o que é movimento, e eu estou muito mais feliz trabalhando assim. Porque eu vejo que de um tempo para cá você foi estabelecendo um formato de trabalho, né? Exatamente. E como que você foi desenvolvendo isso e tornando a tua profissão um negócio? Porque eu acho que o educador físico, ele se encontra dentro da saúde. Profissional de saúde. E o profissional de saúde, eu percebo que tem muita dificuldade de ser empreendedor. De tornar... Nós temos um lado assistencialista muito forte. Exatamente. E 2 e 3 a pessoa está pedindo um conselho ou uma dicasinha de um treino, né? Nossa Senhora. Então, a gente blindar... As pessoas falam, essa semana eu tive num evento e a pessoa... vou sair de perto da Karina que ela está me avaliando. Gente, eu não estaria avaliando, porque eu só avalio quando me pagam. Bom demais. Antes de eu entrar no consultório, não. Porque antes de entrar no consultório, eu sou pessoa comum. Eu estou vivendo a vida, né? Então, a gente tem que saber a hora que a gente usa a técnica, quando é nem respeitoso. Está trafegando pela cidade e olhando para as pessoas com esse olhar avaliativo, os julgadores. Isso demanda energia, né? É desgastante. Então, voltando para isso, como que você olhou para você, Rafa Carvalho, preparação, né? Que você, como é que é o slogan que você usa? Do nada eu comecei, Rafa, você tem que criar uma logo, você tem que criar Aí eu falei, cara, não tem um logo. É preparação Rafa Carvalho. Preparação Rafa Carvalho, acho sensacional. Como é que você começou a moldar
esse business? Eu fui aprendendo muito com meus atletas. Tá. Fui aprendendo com meus atletas. A gente concluiu essa história de como eu vi esse treinamento que eu estava falando para você, de uma equipe francesa, e vi o mundo todo treinando já de uma maneira mais global, mais inteligente. E você já estudava isso, mais funcional. Física? Te falei, já estudava. E aí te falei desse curso que eu fiz, de uma especialização que mudou a minha maneira de ver o treinamento, que é um pessoal do Core 360 que eu admiro, e foi ali o start para eu começar a entender mais e até eu criar a minha metodologia. E aí, com isso, eu fui tendo a oportunidade de treinar com atletas de alto nível. Quando você treina atletas de alto nível, Karina, você fica muito... Você tem que se superar. Porque são os detalhes que vão fazer diferença no alto nível. Então, eu tenho que estar ali na crista da onda. Eu não posso esperar todo mundo fazer para depois começar a fazer com o meu atleta. Eu tenho que ir atrás do conhecimento ali, do que tem de mais novo no mercado. E essa percepção do atleta, do que ele precisa para fazer exatamente essa diferença também, com certeza. Né? Então, só o UFC eu fui para vários, né? Aí, os caras às vezes me ligavam, faziam uma videochamada comigo quando iam participar de uma competição. Eu tive a oportunidade de ser atleta de alto nível e também de fazer corner, né? E estar participando como técnico de outros atletas de várias modalidades, tanto karatê, como MMA, como futebol, então como vôlei. Então isso aí vai me dando um feeling para entender mais sobre o movimento. Então, quando você estuda de verdade o movimento, você vai tendo que quebrar esses paradigmas e vendo um negócio diferente. Agora, quando você fala como é que você faz esse trabalho do educador físico, profissional da saúde, ser menos assistencialista? E mais empresário. Isso é muito difícil para mim até hoje. Quero aprender com você, me dá dicas aí. É olhar com um olhar de negócio mesmo, porque eu penso assim, nós não somos uma ONG. Senão a gente estaria numa plaquinha na nossa porta, a ONG, né? Eu te entendo. Quando a pessoa procura, ela procura sabendo que você tem um produto e que esse produto tem um preço. Então, a pessoa ela já procura. Quando ela procura o Rafa, ela sabe que o Rafa não vai fazer de graça. Ela pode até assediar. Mas aí você precisa ser firme quanto a isso. Então, você precisa saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu preciso e quando é que eu começo a fazer isso. Então, para onde que o meu negócio está indo? O que eu quero oferecer, né? Tira o Rafa CPF e põe o Rafa CNPJ. Certo. Ele precisa ter uma identidade também. Eu sou muito realizado hoje em dia com meus alunos presenciais, sabe, Karina? Eu quero expandir isso aí para entrar na internet também, começar a trabalhar minhas mídias sociais de uma maneira melhor. Estou tentando fazer os vídeos, até fiquei feliz que você elogiou. Acho super bom. Estou gostando também de fazer porque ele vem muito de forma muito natural. Durante o meu treino com o Matheus. Ou de alguém ali que você treina teu filho, né? Eu treino meu filho, eu treinava minha filha, eu treino alguns atletas, eu treino meus alunos e eu vou falando sobre treinamento. E ali, às vezes, eu tenho feeling, eu tenho algum insightzinho ali, eu falo e saio de maneira muito espontânea e nem estou direcionando para vender nada ainda. Essa semana eu tive uma reunião com outro professor da academia, ele falou, por que você não tem o teu... Uma chamada de ação no finalzinho do teu vídeo, simples assim. Eu tenho que melhorar essa parte. Vem fazer uma aula experimental comigo. Eu tenho que melhorar essa parte. Só que hoje, o que acontece? A gente tem um limite presencial. Né? Sim. Por isso que eu tenho que... Então, meus horários são cheios, sabe? Eu não posso reclamar. Sim. E meus horários, eles são lotados. Eu não tenho agenda hoje. Eu não tenho horário para oferecer. Para oferecer. Aí vem 10 pessoas, coloca onde? Então eu tenho que direcionar pro meu não presencial. Eu tenho que melhorar isso aí. Eu tenho que aprender a escalar. É isso. E eu tô trabalhando isso. Só que eu fico muito feliz pelo feedback que pessoas legais e inteligentes me dão. Então eu sei que eu tenho um nicho e que o meu nicho ele é restrito. Porque eu também, Karina, não quero me sujeitar a fazer um negócio que eu não acredito. Então eu não vou criar um protocolo, emagreça... dormindo, né? Emagreça 10 quilos em 3 semanas. Eu vou te falar uma coisa sobre isso, que eu falei ontem com uma pessoa que eu tô desenvolvendo a empresa, porque eu tenho administração como a primeira formação e psicologia como segunda formação e eu trabalho com os dois quando se trata do organizacional, né? Então, hoje eu desenvolvo lideranças humanas, times e trabalho com performance e bem-estar, que parecem duas coisas contraditórias, mas elas são extremamente conectadas quando se usam os recursos com inteligência. Totalmente. Então, essa é a pegada. Então, eu estou trabalhando com ela exatamente isso e falava exatamente sobre isso. Nós temos essa limitação e para que a gente possa expandir, a gente precisa entender o seguinte. Existe um estudo que diz que 30% apenas de quem está nos ouvindo entende o que nós estamos falando.
Não é sobre idioma. É sobre capacidade de absorção daquele signo e significado, né? Porque nós somos feitos de signos e significados, que é aquilo que a gente falava antes, sobre de onde nós viemos, o que nós aprendemos e que tipo de conhecimento nós cristalizamos ali no nosso existir, né? Através da nossa família, dos nossos cuidadores. Então, quando alguém nos ouve, se eu estou com uma plateia de 10 pessoas, 3 pessoas vão entender o que eu estou falando e vão achar que aquilo tem sentido. Então, imagine que você está falando outro idioma para outra pessoa. Isso é trazer o essencial para o comercial, né? Às vezes, eu preciso dizer emagreça dormindo para aquela pessoa entender que dá para fazer. Quando ela chega até você, ela vai chegar com essa premissa. E aí, você vai poder oferecer para ela o que é o teu trabalho, essencialmente falando. Então, eu levei muito tempo para entender isso, porque eu achava sempre que eu estava quase que prostituindo mesmo o meu conteúdo quando eu falava de outra maneira que não fosse a maneira que eu entendia adequada para oferecer aquilo que era essencial. Eu comecei a fazer os vídeos, desculpa te interromper, eu comecei a fazer os vídeos exatamente por isso. Era o que você, foi exatamente o que você falou agora. Eu me sentia um puto fazendo isso. Eu falei, cara, eu não vou chegar na internet aqui e botar... Cara, eu treino os atletas de alto nível. Meus atletas estão lá no ápice do que é treinamento. O UFC é tipo a Champions League, cara. Eu vou chegar e vou falar, emagreça tanto em tanto tempo. Eu sei que não é assim. Os meus atletas, Karina, eles perdem 10 quilos em uma semana. Como é que eu vou vender isso para meus alunos do dia a dia? Sim, é óbvio que eles vão querer. Claro mas que isso eles vão não querer. É saudável. Mas a gente sabe que os teus atletas, quando eles estão pré-luta, que eu já vi alguns vídeos teus lá mostrando e sei como que é, porque também já atendi atleta assim, a gente sabe que existe uma série de coisas que são utilizadas fora o treino, né? Total. Não vem ao caso, para que a pessoa, porque ele precisa daquele peso. E a gente sabe que depois que ele sobe da balança, ele sai da balança, ele vai ter uma uma alimentação hipercalórica para poder ter aquilo que ele precisa, né? E, Karina, então, não é saudável. O negócio é complexo. Complexo, não é esporte de endurance. Então, se eu for treinar com você hoje e eu tenho certeza que eu consigo emagrecer 3, 4, 5 quilos numa semana com você, mas vai ser insustentável. Insustentável. Agora, se você trouxer para mim uma proposta de trabalho dentro do meu estilo de vida, eu vou levar um mês para diminuir 3, 5 quilos e aquilo pode se manter. Por quê? Porque vai existir um encaixe. Mas e a geração que a gente vive? Do imediatismo. Mas aí volto a te dizer, a gente precisa de alguma maneira nos fazermos entender a esse público. Mas aí que surgiu a ideia dos vídeos. Surgiu a ideia dos meus vídeos. E eu fico felizão de tu falar que tá legal. Porque ele doutora, tá clean, eu fico feliz de verdade. Orgânico, né? E porque eu me amarro no teu conteúdo, eu acho muito maneiro. Eu sempre estudei psicologia por conta própria, eu sempre gostei. Adoro ler, ouvir filosofia, psicologia. Eu acho que tá tudo conectado, essa parada da gente dividir, tá tudo errado. E aí, como é que eu vou chegar para os meus alunos e como é que eu vou vender esse negócio? Eu vejo amigos meus, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu falo, cara, isso aqui não é verdade. O que esse cara tá falando não é verdade. Como é que eu vou na internet botar a minha carinha aqui, esse rostinho aqui, e vou lá e falar, porra, eu vivi tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, eu vou chegar lá e vou falar assim, não, você consegue emagrecer em 2 semanas, você consegue perder 10 quilos. Cara, não consegue. Em um mês você consegue baixar 5 quilos de gordura. Amigão, tu não vai perder. Tu vai ter uma mudança comportamental. E eu acho que vale lembrar que dieta adequada e esporte não deve ser por um período. A pessoa, quando ela entra nisso, ela deve entender o seguinte: eu tenho um corpo que acumula, então eu preciso fazê-lo queimar. E preciso cuidar do que eu boto para dentro. A conta nunca vai bater se eu continuar fazendo as mesmas coisas. Com certeza. Então, isso não é para ser uma dieta por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso é para ser para a vida. É uma mudança de pensamento e é uma decisão, é uma escolha. Eu quero ser melhor. Quantas vezes por semana os teus clientes, os teus pacientes, eles têm contato com você? 90% deles. Quantas? Uma vez por semana. Sabe quantas os meus têm? 2, 3. Quem que é o profissional de saúde? Quem que é o profissional da saúde que tem mais ligação com as pessoas, que mais tempo de convívio? Quem que é? É o educador físico, não é nem o médico e nem o psicólogo. Nem o médico, nem o psicólogo, mesmo eles tendo mais... Às vezes nem a melhor amiga
Nem a mãe, às vezes, está tão perto. Você entende o tamanho da minha responsabilidade? Você entende o tamanho da minha responsabilidade com meus atletas, com meus alunos, para eu chegar e falar assim, não, eu vou te emagrecer 10 quilos em um mês, ou então vou te emagrecer 10 quilos até final do ano. Vamos começar um projetinho. Cara, eu não consigo ser esse cara. Então, o cara que me fez enxergar o marketing de uma maneira diferente, de uma maneira bacana, e por isso que eu reforço, quando tu fala pra mim que meu vídeo tá orgânico, tá legal, porra, eu fico feliz, porque não é só você, são pessoas que eu sei que são... Que estão dentro dessas pessoas que você quer atingir, dentro daquele 30% que a gente conversou que me entende. Então, se esses poucos bons me entendem, eu tô feliz. E não é rasgação de seda, é porque eu não vou entrar nessa doideira de hoje, desse terrorismo, dessa prostituição só para vender e botar dinheiro no bolso. Eu não vou, Karina, não vou fazer isso. Então, pô, eu sei que isso aí não é verdade. Eu sei que o processo de perda de peso ele é multifatorial. Eu sei que a maioria das pessoas hoje não perdem peso por uma coisa chamada, principalmente mulher. Posso falar? Claro. Por uma coisa simples, chamada inflexibilidade metabólica. Por fazerem sempre as mesmas coisas. Então, entra numa espécie de platô, né? Óbvio. O corpo tem um processo de adaptação natural, fisiológico, que é uma coisa boa. O processo de acúmulo de gordura é uma coisa boa, importante para o organismo. Então, você precisa, entender as coisas. Como é que você vai querer só baixar peso? Cara, por isso que esses medicamentos hoje estão vendendo absurdamente, está todo mundo usando. Só que eu tenho certeza, doutora Karina, eu tenho certeza que daqui a 2, 3 anos vão tudo voltar e vai vir a conta. Porque as pessoas não querem melhorar. Não querem melhorar fazer a sua parte, passar pelo processo. Não querem passar pelo processo. Árduo, você vai passar vontade, é difícil, né? Vai passar vontade, vai ter que lidar com os impulsos, vai ter que pensar antes de fazer, vai ter que se organizar, dar trabalho, vai ter que investir financeiramente, psiquicamente falando. Eu posso estar falando uma besteira aqui, você pode me corrigir, fica à vontade, mas eu tenho a minha certeza, isso é a minha verdade. Você acha mesmo que um medicamento ele vai tratar você a ponto de você não ter que fazer a sua mudança comportamental? Será que existe mesmo na sabedoria da natureza? Você já viu isso acontecer em alguma coisa? Você acha que o ser humano agora vai ser capaz de inventar? Nenhuma mudança vem de fora, Rafa. Todas as mudanças vêm de dentro. Você entende? E a gente tem tudo que a gente precisa dentro de nós. Exato. Mas precisamos aprender a fazer o uso disso. Claro, e acho que é de uma grande responsabilidade nossa, como cuidadores, estimular essa tomada de consciência. De que, tá vendo como você consegue? Viu como dá? Olha aí. Parabéns. E eu não estou falando que eu sou contra uma pessoa que está com 30 quilos acima do peso. Né? 30 quilos acima do peso ali, ela ir procurar médico e tomar um medicamento. Eu não tô, mas ela vai ter que fazer a mudança comportamental. O que hoje em dia os médicos sérios e os bons, né? Temos vários, né? Temos vários. Normalmente eles começam um tratamento. Eu tenho casos, né, de alunos que começam, eles vão no psiquiatra e o psiquiatra, a primeira coisa que o psiquiatra fala: você precisa ir para um psicólogo. Então, psiquiatra. Os bons, eles sabem da importância dessa multidisciplinaridade. Hoje, antes de vir, até estava com o André maquiando, e ele estava maquiando uma moça antes, e a gente conversando, e ela falou: eu tenho diagnóstico de borderline. E aí o meu psiquiatra falou que não adianta eu ficar tomando remédio, só remédio, eu preciso ir na terapia e eu não vou. Eu falei: você sabe que essa é uma característica e um sintoma do próprio diagnóstico. Então eu fiz o convite e tal, né, para que ela faça. Mas é isso, porque o psiquiatra ele vai ver cada 40 dias, 60 dias. Então a gente também tem que ir trazendo isso. E o psicólogo vai fazer esse trabalho de psicoeducação, de aprender a lidar consigo mesmo, de desenvolver estratégias para que a pessoa consiga lidar quando vem os eventos de mania, quando vem as curvas da depressão dentro do que é a característica do diagnóstico e tudo mais. E os diagnósticos devem ser feitos com muita responsabilidade, porque eu também vejo uma leva de profissionais determinando diagnósticos sem uma investigação adequada. E quando a gente fala de diagnósticos de TDAH, por exemplo, que está super em alta, ou de autismo, ou de bipolaridade, a gente precisa falar de investigação clínica. Não é a pessoa sentar na minha frente e determinar: você tem TDAH. Não, você precisa mandar para um neuroavaliador, sabe? Fazer testes, fazer exames de encefalograma, ressonância magnética cerebral, entender aquele corpo mais do que aquela doença, do que aquele transtorno. Para entender aquele indivíduo, que eu acho que vem bem ao encontro do que você está falando sobre entender a necessidade do aluno ou do atleta que te procura.
Mas voltando, né? Como é que você falando assim dessa crescente que existe hoje das medicações para emagrecer, mas na outra ponta eu vejo também uma crescente das pessoas no esporte, né? No próprio triatlon ou na parte do funcional, que eu particularmente acho super bacana, gosto muito, na própria musculação. Como que você vê esse fenômeno social hoje? Eu vejo que isso melhorou com a pandemia. É um fenômeno pós, né? A pandemia trouxe uma conscientização, aquela coisa, não é para todo mundo. É um desespero que bateu ali, Só que é o né? seguinte, né? Se for 5% já é muita coisa, né? E a gente vê o impacto disso aí nas academias cheias. E o que a gente precisa agora? É conscientizar essas pessoas de que treinamento não é só musculação. E eu tô aqui não é porque eu tenho bronca da musculação, é que realmente não é todo mundo que se enquadra nesse perfil de musculação. Então a gente vai poder ter muito mais gente na academia, Karina, se a gente tirar essa ideia de que a academia é um centro de musculação, de rigidez. Às vezes tudo que o aluno precisa é de uma aula de alongamento, uma aula de ginástica localizada, uma aula de yoga, uma aula de spinning, uma aula de local. Porque tudo isso está fazendo um trabalho físico naquela pessoa. Tudo isso é movimento, Karina. Né? Tudo isso é movimento. Então, esse estigma de que assim, mas quanto mais velho nós estamos, mais a gente precisa da musculação. Quer ver uma coisa que a galera interpretou de um jeito muito literal? Quanto mais massa muscular você tiver... E todo mundo começou a fazer isso, inclusive a tua tribo, hein? A galera do triatlo, a galera da corrida, a galera começou a falar assim, quanto mais massa muscular você tiver, mais longevidade você tem. Ter massa muscular é uma coisa que vai ajudar tanto no teu corpo, vai melhorar teu raciocínio, tudo isso tá certo. Só que o que aconteceu com o grande público? O que eles associaram isso? Que é essa massa muscular exacerbada, que essa construção de massa muscular é uma coisa desproporcional ao teu biotipo. Não é. Quando a literatura, a medicina, a ciência do esporte, ela fala de ter massa muscular, é ter massa muscular para mantendo tensão da tua funcionalidade. É para quando você chegar com 80, 90, você conseguir fazer isso aqui com facilidade. É para isso. Então, e a gente está falando às vezes, ir ao banheiro. A gente está falando disso, né? De funcionalidade. A gente está falando de você poder fazer uma atividade que você gosta. Por exemplo, eu agora me apaixonei pela corrida, coisa que você já faz há muito tempo. Né? Você está ensaiando, né? Eu estou ensaiando. Mas deixa eu tô curtindo. Não, se divida, porque você não tem que nada. Paixãozinha. Aí, tá? Começo de relacionamento. Sabe o começo de relacionamento? É mara. É bom demais. E aí... 3 meses, depois do 3º mês começa a aparecer quem é quem nessa história. É verdade. Não é por isso que nas empresas o período de experiência é? É verdade, 3 meses, é verdade. É por isso? Possivelmente, nunca estudei, mas conectei esse tempo. Não, você tem que saber. Mas você sabe que nós temos cortes neurológicos, né? E a primeira química da paixão, ela de fato acontece nessas primeiras semanas. Que é aquela cegueira que acontece, né? Aquela dopamina maravilhosa. É muito bom. E a ocitocina e tudo mais, tudo né? Proteína. Só que a gente tem que lembrar que não é a ocitocina que a gente tem que ter. A gente tem que ter agora é um outro hormônio que a ocitocina ela é mais imediata. Acho que é a verpacina, qualquer coisa assim, desculpe. Alguma ina, não tem problema. Alguma ina. Mas é esse outro hormônio que ele vai fazer com que aquilo se mantenha. Se mantenha. Porque... uma vez até assisti uma palestra que chamava assim, o que era para sempre acabou. Porque as pessoas muitas vezes acham, eu te amo, eu isso, eu aquilo, e daqui a pouco, de repente, não pode nem ver o indivíduo na frente. Porque a química que acontece com a paixão acaba. Ela tem 2 anos só de duração. Mas só que esses 3 primeiros meses é o tiro. E o que vai fazer o negócio perdurar é uma outra ina, que não é a dopamina. Exatamente. E a vasopressina. E na academia é a mesma coisa. Eu sempre falo, vai pra academia 3 meses. Você vai ver que quando muda. Eu falo que é tudo interligado, aí minha filha fala pra mim, você mistura tudo. Meu moleque agora, 15 anos, olha só, 15 anos. Um fedelho ainda vieram pra mim, você já começa a misturar tudo. Mas é óbvio, tá tudo interligado. Eu misturo mesmo, eles falam que eu viajo. Você quer dar de filósofo. Mas esse é um pensamento filosófico de não aceitar as verdades prontas e questioná-las. Mas é a verdade, e não chegar a lugar nenhum. Aí o que a gente estava falando? A gente estava falando de treinamento. Olha como é que a gente já foi para comportamento. Eu adoro, isso é um papo bom. Mas é isso aí, pô. Aí as pessoas entram numa atividade
A gente está falando de medicamento, foi para treinamento e comportamento. Olha que loucura. Mas que não é loucura, né? Mas é porque o comportamento às vezes leva para o medicamento que não é loucura. E aí vai. As pessoas começam a querer o resultado rápido, elas vão para o medicamento e não querem mudar o comportamento delas. E tá tudo bem, eu acho que todo mundo é assim, Cada um Karina. com o seu cada um. Eu acho que todo mundo é assim. Todo mundo, se eu puder ter resultado rápido... Te falar, uma vez um colega meu médico, ele falou, eu fui fazer uma crítica dessas e ele falou assim, mas ele está fazendo. Com medicamento ou sem medicamento, correndo torto ou não correndo torto. A gente também precisa entender que às vezes é aquele passo que a pessoa consegue dar. E tá tudo bem, eu acho muito maneiro isso. Mas o que a gente está falando agora é dessa otimização. Lembrei o que eu estava falando. Mas é que agora esse fenômeno social do povo ir pro esporte. Exato, você fez essa pergunta. Medicação. Me desculpe, é tanto assunto bom que eu esqueci o que eu estava falando. Era isso. Daí eu estava te falando do problema que tivemos com a interpretação do aumento da massa muscular. Isso. Que aí a galera começou a volumizar, né? Porra, essa frase eu gostei. Não é volumizar. Karina, eu tenho uma aula na Swimmix e eu falo de peitão estufado. É a melhor aula que existe. É essa daí mesmo. Eu não fiz ainda, só assisti, mas eu vou voltar e vou fazer. Você sempre ensaiou a entrar, nunca entra, né? Também é horário de herdeira, né? É um monte de mulher bonita, um monte inteligente. De mulher, tipo eu, assim, entendeu? Um monte de mulher bonita, inteligente, que sabe o que é bom, que entende a necessidade do treinamento, que tem coisa pra caramba pra resolver durante o dia, que sabe que tem que cuidar da manutenção da massa muscular, mas que entende isso Pode tudo ser de que a gente maneiras, né? entende isso tudo que a gente estava falando. E outra, Karina, quem sempre determinou o padrão de beleza, de bem-estar, de wellness da mulher? Sempre foram aulas de ginástica, sempre foi o esporte. Que negócio é esse agora de você associar a longevidade, o ganho de massa muscular com essa coisa bruta, exagerada? A musculação é importante? Para a mulher, eu acho que a musculação não é importante, não. Eu acho que a musculação para a mulher ela é essencial. Ela é fundamental. Só que, peraí, tem gente que não gosta. E essa galera que não gosta também tem que ir para academia. Você entende o que eu estou te falando? Porque vai chegar lá, ela vai ter uma aula de local. Vai ter a aula de local do Rafa. E ela vai fazer força igual. Ou vai fazer a de burn lá com a Sofia. Sofia, que dá Sofia, vai maravilhosa. Ter, aí vai ter aula de... Ou um spinning lá com o Fer. Exato. É isso que eu estou te falando quando a gente começa a falar a língua da pessoa. Porra, vai ter natação. Musculação, a pessoa fala, musculação eu detesto. Mas venha fazer uma atividade física para você. Ou, de repente, até falar o benefício daquilo. Às vezes a pessoa ouve o benefício e ela fala, putz, eu quero isso. Vai fazer o Pilates do Luhan, vai fazer o Pilates do Ali. Vai fazer o Pilates do Ali. Vai fazer o Pilates do Ali, morrer. Vai fazer o Pilates do Ali pra tu ver o que é fácil. Vai banalizar o Pilates. Vai banalizar o Pilates. Eu falo isso porque eu detesto o Pilates. Sim, eu também não gosto. Eu também não gosto. Mas eu respeito pra caramba. Eu respeito muito, exatamente. Aí que tá. Não é sobre a qualidade, não é sobre eu mesma que sou mala. É tu respeitar e tu saber da importância disso. Exatamente. Exatamente isso. Cara, eu olhava... Eu falo na boa. Eu olhava pra essa galera do triatlo e falava, cara, que coisa banal. Malas, né? Que essa galera... É a tua galera, a tua tribo. Eu falava, Minha cara, esses caras ficam pedalando o dia todo, correm. Olha, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que eu gosto de fazer? Não fazem nada no dia. Não fazem nada no dia. Sabe o que eu gosto de fazer triatlo? Porque eu tenho preguiça. Eu cansei de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, em vez de fazer 42 quilômetros, eu faço 5, 10. Eu vou fechar uma porque maratona. Eu vou nadar e vou pedalar. Você acha que eu acho legal correr? Eu não acho o máximo correr. Eu tenho que correr 20 quilômetros agora sábado. Mas eu falo isso brincando, porque esse triatlo é sofrido pra caramba. Eu já tô me torturando de ter que correr 20 quilômetros agora no sábado. Cara, eu vejo essa galera do triatlo. Por que você vai correr 20 quilômetros sábado? Porque é difícil, porque é bom pra cabeça. Porque pra mim é um desafio. Porque eu vou ficar lá 2 horas ali, ó, me vencendo. Me vencendo. Com você. Porque para eu chegar na academia, Karina, agora, botar uma bermuda, uma regata lá, botar um tênis e subir na esteira, correr 1 quilômetro, fazer meu supininho, minha flexão, minhas puxadas, para mim é muito fácil. Eu venho de um esporte de alta intensidade, de HIIT, de trabalhos intervalados de intensidade alta. Sabe o que é difícil para mim? Difícil para mim é correr contínuo numa zona 2, zona 3. Então, olha só, eu sei que é difícil para mim. Então, cai nossa primeira conversa do nosso podcast de hoje, que você falou que eu já passei por essas dores. Não foi assim que você falou? É isso. Eu posso te ajudar. Eu tenho uma aluna agora que perdeu 17 quilos. Perdeu 17 quilos em 2, 3 meses. Foi muito rápido. Foi assustadoramente rápido. Sabe o que eu encaixei para ela na rotina dela? Eu acho que eu sei quem. Aí eu já era muito fã dessa guria. Você lembra dela treinando? Sabe por quê? Porque você se lembra disso. Ela treinava uns treinos muito legais sozinha. É essa mesmo.
É essa mesmo. Aí falava assim, eu aqui com uma Eda. Ó, isso é muito legal. Eu acho ela, sou sua fã. E ela se quebrando, né? Eu acho ela sensacional e eu vi a mudança acontecendo nesse curto espaço de tempo comigo. E eu sei que é porque ela saiu do platô. Aí ela começou a me pedir uns treinos, eu adoro citar ela porque eu acho ela uma guerreira também. Ela é sensacional. E ela me pediu uma ajuda de uns treinos, sabe o que ela pediu pra mim? Eu quero fazer um treino igual você faz com seus atletas e tal, de alta intensidade. Ela tá ali só de olho, né? E aí eu falei assim, beleza, vamos marcar. Aí marquei uma aula com ela no sábado. Falei, cara, o que eu vou fazer com essa mulher? Ela já treina bem pra caramba. Falei, deixa eu conhecer. Ela treina bem pra caramba. Aí botei ela pra pedalar. Karina, olha, agora você vai ficar orgulhosa de mim. Botei ela pra pedalar. Ela começou a pedalar. Aí ela falou assim, mas eu tenho que ficar aqui mesmo? Eu falei, sim, mas pedala levinho que a gente já vai começar a treinar. Me fala aí, como é que tá? Aí ela, dá pra eu sair daqui? Deu, não, espera um pouquinho, fica mais um pouquinho aqui. Cara, deu 10 minutos e eu fiz assim, ó. Já entendi. Entendeu tudo, né? Já entendi. É fácil ficar pulando na caixa, né? Pra ela, treinar em alta intensidade é muito fácil. Agora, pedi ela pra correr 10 minutos. Quase enlouquece. Quase enlouquece. Comecei a trabalhar o que com ela? Respira. Sai daqui, vem pra cá. Você gosta de alta intensidade? Eu também gosto, mas agora você não vai fazer alta intensidade. Vamos voltar 2 casas. Vamos voltar 2 casas. Quantas casas ela avançou? Você viu o corpo da mulher agora? Você viu como é que ela tá? Ela tá maravilhosa. Ela já tinha um corpão, agora ela tá bizarra. É que ela era muito... Ela tava grande. Ela tava grande, né? Tava grande. Então você acha que a pessoa não tá legal. Aí você vê ela como já vai tava no bem. contra. Porque a gente acha que fazer esses metabólicos, essa coisa louca e tal, é o que vai fazer você ter um emagrecimento super rápido e tal. E às vezes ter a atenção no movimento, fazer ele com qualidade, respirar, ter a consciência corporal. Você faz um alinhamento desse sistema. Perfeito. Perfeito. Mas tão importante quanto esse alinhamento dos sistemas é entender sobre essa inflexibilidade metabólica que acontece, que você chamou de platô. Então, é necessário a mudança. Você estava falando de neuroplasticidade. Aí, filha, tá vendo? Papai não tá louco. Tá vendo como tá tudo interligado? Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Você estava falando de neuroplasticidade, que ela não finda. Você não falou isso? Então, o que eu vou fazer com uma mulher que tem alta treinabilidade, que tem um componente de massa muscular já adequado? Eu vou botar ela a fazer mais trabalho de intensidade alta, mais maromba? Vem aqui. Vamos entender quais são as oportunidades. Vamos respirar. Eu conversei esses dias com um cara que eu respeito e admiro muito também, um aluno da academia, mas é um cara que é yogi, que é um cara que tem uma treinabilidade muito maior que 90% dos professores de educação física. E a gente estava falando sobre treinamento, dele falando, eu não gosto de aeróbico e tal, blá, 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 que eu consigo isso assim, eu consigo assim, isso assado. Eu falei assim, amigão, só não esqueça que nós somos seres aeróbicos e o principal músculo do nosso corpo continua sendo o coração. Então, beleza, teu bíceps está bonitão, teu quadríceps está bonitinho, tu tá com glúteo forte, tá com core forte, tá com peitoral bonitão, tá galã, você tá galã. Mas e o teu cardio? Então, lembra que eu te falei que eu achava essa tribo meio nada a ver? Eu respeito pra caramba a galera do triatlo. Eu respeito pra caramba a galera da corrida. Tô treinando pessoas agora do triatlo e da corrida e tô me amarrando, porque isso tá me fazendo estudar, conhecer mais sobre modalidade de endurance. Eu tô correndo, eu quero fechar a maratona. Quero não, eu vou fechar a maratona esse ano. Vai fazer Curitiba? Pode me cobrar. Vou fazer Curitiba. Caraca. Nunca corri mais do que 21 quilômetros na minha vida. Vou fazer os longos que eu tenho que fazer durante a semana. O difícil é adequar tempo, Karina. Mas quem quer faz, né? Quem quer faz. E eu vou fazer. Por que você acha que às vezes eu vou correr 4h30, 5 da manhã? Você corre não, né? Você nada de manhã, corre e ainda te vejo puxando ferro ainda. Geralmente nada pedala, nada corre e faz treino de força. E ainda te vejo fazendo treino de força. E o treino de força é importante para a mulher, doutora Karina? Eu acho extremamente importante para absolutamente tudo, desde estética, que nós mulheres priorizamos muito, mas a funcionalidade do nosso corpo. Funcionalidade. Mas o estímulo também da nossa questão toda hormonal. Hormonal, falou tudo, prevenção de lesão, longevidade. Então o trabalho de força, ele é fundamental. Mas a gente tem que desmistificar isso. É a minha única bronca. Desmistifica. Não é musculação, é treinamento de força. E o que faz uma mulher volumizar exatamente? Não é a musculação.
dentro da tua experiência, o uso de ferramentas porque a mulher não vai ter capacidade químicas. Hormonal para construir uma massa muscular exacerbada. Com algumas... Tem uma outra ali. Eu sou uma pessoa que tenho facilidade de ganho de massa magra. Eu diria que você não tem problema de ganho de massa magra, né? Pelo fator idade, pelo fator de boa genética, pelo fator de sempre treinou bem, tua mãe era atleta, então é uma coisa... Tem algumas coisas aí, tipo alimentação, que sempre foi, mas de um tempo para cá ficou mais adequado, bons anos para cá ficou mais na risca, descanso, que eu sou uma pessoa que eu gosto, se eu puder dormir 8 da noite, eu vou dormir 8 da noite. Se eu sou de dormir cedo, acordar cedo. Então tem um estilo de vida por trás. Um estilo de vida que favorece a essa teórica facilidade de aumentar a massa muscular. É claro que tem casos e casos, mas veja bem, você constitui toda essa rede para ter essa facilidade. Você deve comer bem, você não deve negligenciar teu aporte de proteína diário. Então, eu tenho facilidade. Pô, você merece isso. Você deve comer carboidrato, você não faz aquelas maluquices de zero carbo. Não, porque isso aí depois te dá uma compulsão absurda. Porque eu tenho um desgaste neurológico gigante de pensar ao longo do meu dia. Eu preciso de energia boa. Exato. Né? E não vem só o jejum, por exemplo, ele traz uma clareza mental muito boa. Mas para o meu estilo de vida, eu não posso fazer ele todo o tempo, porque eu acabo tendo mais perdas do que ganho, né? Então, é entender bem isso. E tem duas coisas que eu gosto muito de cuidar, que é o que eu boto e como eu elimino. Que legal. Então, o que eu coloco para dentro e se as minhas eliminações estão boas. E aí eu tô falando de eliminações de suor, tô falando de eliminações de intestinais, né, urinárias, se realmente elas estão acontecendo. E isso vale também para as emoções. Eu só tô guardando ou eu também tô falando os nãos necessários aí fora? Porque senão estabelecendo você explode, limites. né? Porque isso aí implode. Implode. Se você não estabelece limites na hora certa, sendo pontual, depois você passa de louca e ainda fica doente. Exatamente. Né? Porque daí quando você for falar, muitas vezes quem ultrapassou o limite já nem se lembra, porque não foi pontuado, então ele achou que aquilo não era ultrapassar um limite, e aí você perdeu muito tempo, a pessoa já nem se lembra, vai olhar e não vai entender nada. Né? Então, cuidado que a gente deixa entrar e como a gente põe para fora isso. Né? Então, isso vale para tudo, né? Para uma música que a gente escuta, para as pessoas que a gente convive, nos meios que nós frequentamos, aquilo que a gente assiste. Mas para você não fica pé da vida de saber que, tipo, um bate-papo igual esse, a gente fala de tanta coisa importante para a sociedade no geral. Isso aí vai chegar de maneira não tão motivadora para muita gente. E se a gente estivesse aqui falando de vendas ou falando de resultados rápidos, isso aí ia ter um consumo enorme e todo mundo ia falar, ia comentar. Isso aí não te deixa chateada? Porque quando você começa a falar isso, a gente já vai fechar 1 hora de conversa aqui e passou voando. E quando você começa a falar disso, eu tenho coisas para trazer para você que eu vejo na realidade dos meus alunos, coisas que eu já passei, porque você começa a falar assim, que senão você implode. Cara, o homem, para ele botar para fora as necessidades dele, é um tema que eu também queria vir aqui conversar mais com você, entendeu? Aprender com você, porque a mulher, ela ainda tem essa facilidade de ir para uma terapia. Que a mulher, ela sente, depois ela pensa. De chegar para o professor. O homem primeiro pensa, depois ele sente, né? Porque, Karina, eu sou personal trainer e eu atendo muita mulher. Eu sou especialista em treinamento feminino. E a mulher, ela consegue, a partir do momento que ela tem uma confiança, minhas mulheres são 90% delas são casadas. E eu respeito muito elas e elas têm um grau de confiança muito grande em mim. E eu acabo ouvindo coisas que particulares dela. E elas têm essa facilidade de, quando elas confiam, elas conseguem botar para fora. Homem é difícil, cara. Homem é difícil. Eu vejo que a gente tem que criar. Eu não sei se você já tem esse produto, mas assim, a gente tem que também falar para homens, sabia? Sim. A gente também tem que falar para homens, porque o homem tem essa necessidade de... Sabe essa necessidade de ser o provedorzão, o fodão? Dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo. Isso aí também é uma... A gente fala muito sobre machismo, sobre essa cultura e essa sociedade de patriarcado e tal, coisas que realmente acontecem. Um machismo estrutural, né? Um machismo estrutural, mas assim, eu vejo muito cara sofrendo. E sabe como a ferramenta da atividade física... Como eu consigo ajudar os caras? E sabe como eu começo a fazer isso, Karina? Deixando o treino dos caras com menos rigidez.
Você bota fé que eu faço isso? Mais um pouco de diversão. Você acredita que eu faço isso? Eu faço. Acredito, vindo de você. Os caras têm muita tensão, cara. É tensão o tempo todo. Mas eles estão com o mundo nas costas. Karina, o cara chega na segunda-feira para treinar comigo assim, ó. Como é que eu vou chegar e botar esse cara... E você percebe a diferença desse indivíduo na segunda e na sexta? Total. Como é que eu vou botar esse cara no supino, velho? Se o cara tá assim... Você consegue me entender, pô. Você já é tá atleta. Trabalhado. Você é atleta. Peitoral, ombro rígido. Então eu vou chegar na primeira semana de treino do cara comigo, eu vou chegar e botar o cara, faz força de ombro. Cara, amigão, vem cá. E aí, como é que você tá? Porra, eu dou um abraço no cara, boto o cara... Ó, vou pegar o rolinho de liberação, tá? Deita aí um pouquinho, estica o braço, segura esse elástico aqui. Agora mexe teu ombro. Eu falo, não, cara, o teu ombro não tá fazendo nem nada de movimento. Coça as costas, o cara não consegue. Eu falo, pô, como é que eu vou botar esse cara para fazer mais força? Você entende que não é de força que ele tá precisando? E o que você vê, Rafa, hoje, fisicamente, como a maior dificuldade, assim, comum nesses corpos? Como também um advento social? Primeiro que... Se é costas, se é né, joelhos... Ah, tá. Agora nesse entendi. Aspecto. Entendi melhor agora. Essa parte de funcional, de funcionalidade do corpo, tem um cara, Karina, que é um professor bem conhecido na internet, que eu sigo e eu gosto muito do trabalho dele, que ele fala que treinamento funcional não existe. E eu entendo o que ele quer dizer. Ele quer dizer que existe treinamento de força. Eu entendo o que ele está falando. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que assim, ó, a gente ficou com a ideia de treinamento funcional ser aquela coisa de bate cordinha, pula caixote, pega querobel e faz... Não, treinamento funcional não é isso. Treinamento funcional, para mim, Rafael Carvalho, é você olhar para o aluno num todo e entender as necessidades individuais dele. Tá. Então, o que tem chegado para mim, Karina? Vê se eu vou responder a tua pergunta, senão você faz de novo para mim. É o que eu acho que eu entendi. O que vem chegado para mim é muita rigidez de ombro. Um lindo pescoço, né? Ombro é uma articulação triaxial que faz 360 graus e que ela precisa de mobilidade. Então, quando o aluno chega para mim com essa rigidez, eu não vou atacar de psicólogo dele. Eu não vou ser tão marrento assim. Mas, assim, eu sei que aquilo ali quer dizer muito sobre as emoções, sobre o comportamento dele, sobre a vida dele, sobre o que ele está passando. Eu sei. Eu não falo, estou falando isso aqui porque eu estou com você aqui e você vai afirmar para mim que tem sentido o que eu estou falando. Emocional, né? Porque o corpo fala. Isso. Eu não vou querer aqui dar de mago, eu não sou guru. Eu não quero adivinhar nada olhando pro cara. Mas aí quando você vê isso Mas aí eu começo a conversar, cara. E começa a ouvir as histórias, você fala... É óbvio. Porra, o cara que tá tenso, que tá segurando a pressão, tu acha que ele vai ficar como? Ele vai encolher. Não estou falando que o cara que tem o trapézio grande, ele é tenso. Não é isso. Às vezes, pelo biotipo do cara, pelo jeito que ele treina e pelo formato que ele quer dar de estética no corpo dele, ele tem um determinado padrão e está tudo certo, ele está bem de cabeça. Mas, normalmente, os caras chegam com muita tensão nos ombros, no trapézio, muita dor nas costas, de carregar esse peso todo, de ter que resolver a porra toda. E... num geral, as pessoas precisam se mexer mais, sair um pouquinho do maquinário e entender o corpo como um todo. Girar os braços, dar uma corridinha, faz umas torções, sai desse padrão formal quadrado. Para depois que você estiver bem, a gente vai, e aqui, esteticamente não é legal a gente fortalecer um pouquinho mais desse quadríceps? Vamos lá no extensor, vamos lá no adutor, mas primeiro vamos melhorar esse corpo aí, vamos deixar esse corpo mais funcional, vamos botar mais movimento. É isso que eu sinto. Liberar um pouco dessas cargas. Né? E a mulher, por incrível que pareça, a gente estava conversando sobre isso, por incrível que pareça, a mulher ainda tem esse medo de fazer força, cara. Não sei o que acontece. Elas acham ainda que fazer força vai deixar o corpo delas às vezes masculinizado, e a gente sabe que não tem nada a ver. E elas ainda associam força à musculação, que me incomoda muito. Nessa aula que eu estava te falando que eu dou lá, é força, é um treinamento de força. Mas são pesos bem leves, assim, dos vídeos que eu vejo. São bem pesos tranquilo. Proporcionais, Karina. São pesos proporcionais. Ótimo. Porque, olha só, eu não preciso... O que é leve para mim, o que é leve para o outro, né? Exato. E eu não preciso por um caminho só de aumento da força é massa vezes aceleração, entendeu, Karina?
Força é massa vezes aceleração. Então, aquela aula eu trabalho coordenação, eu trabalho salto, eu trabalho fortalecimento abdominal, eu faço treino alternado por segmento. Então, enquanto a perna descansa, eu estou trabalhando o braço. Enquanto as costas descansam, estou trabalhando o abdômen. Ótimo. Então, é uma aula que eu tenho uma visão mais global. Eu não objetivo... É isso que eu... Agora me deu esse insight. Ainda bem, eu ia ficar triste se eu saísse daqui sem falar isso. Eu não tenho que toda a sessão de treino, ter como objetivo principal a hipertrofia. Ponto. Eu não tenho, em toda a sessão de treino, ter o objetivo principal dessa sessão a hipertrofia. Até porque a hipertrofia, ela é um objetivo que pede uma estratégia específica. Vamos pegar lá o teu treinador, não sei, você ainda está com ele, não sei. O Maeda? É. Ele faz um trabalho absurdamente alto de hipertrofia de perna? Não, Ele já comigo viu as pernas nunca dele? fez. E não, tu já viu as pernas dele? Eu acho que eu nunca vi o Maeda treinando força. E ele tem a perna hipertrofiada? Porque o corpo dele é todo hipertrofiado, se a gente for falar dele. Ele só é um cara seco. Por quê? Porque a demanda do esporte dele pede que ele seja seco. Então, tu quer comer à vontade, faz triatlo, né? Dizem, mas não é assim. Não é essa conta não fecha, informar, mas não é assim que funciona. Pensei que fosse. Não. Mas amanhã eu vou comer muito, porque eu vou correr muito. Você vai correr, olha lá. Sabe que pobre que pensa assim, né? Assume não a pobreza. Não pode ter um dinheirinho sobrando que já quer gastar igual caloria. Não pode ter uma caloriazinha sobrando e vai já gastar uma pizza. Amanhã é aniversário do meu amigo Bruno e eu vou correr 20 km e vou comer uma feijoada com ele. Pronto, divirta-se. Vai lá. E olha só, tem um cara que fala assim, ó, deixa o teu corpo hipertrofiar de acordo com a necessidade natural dele. Se você é atleta de futebol, de tanto sprint que você vai fazer de corrida, tu vai ter uma batata da perna gigante e um quadríceps forte. Porque aquilo vai ser feito, é repetição, né? Se você nada, você vai ter mais força de costas e um ombro mais torneado. Se você corre, você vai ter uma panturrilha saudável, um quadríceps forte. Mas aí, Rafa, a gente está falando de pessoas que fazem uma quantidade de repetições muito maior do que uma mulher comum, uma mulher real, que vai para a academia 3 vezes por semana. Para ela ter esse receio de ficar volumosa. Mas aí a Organização Mundial de Saúde... Vai falar de um jogador de futebol que treina de manhã de tarde. Tudo bem, mas aí a Organização Mundial de Saúde, se você seguir os parâmetros dela, você vai ver, né? Que 3 vezes por semana é o mínimo. Para ser um indivíduo ativo. Ativo, o mínimo. 3 vezes por semana é o mínimo. 40 minutos, não é? Isso. O mínimo. São 150 minutos de atividade por semana para você ser ativo. Senão você é sedentário. Se você faz menos que isso, você é sedentário. Então, sedentário não é quem não faz nada. Se você vai 1 ou 2 vezes a semana na academia, você é sedentário. Mas eu penso, você escova o dente todo dia, come todo dia, se movimente todo dia. Por favor. Nem que seja uma caminhada. Isso é o mínimo. Tá tudo certo. Isso é o mínimo. E como que você lida, porque a gente sabe que nesse meio se fala muito dos assédios, né? Das questões de treinador e tudo mais. A gente sabe que por trás dos bastidores... Agora, né? Não, eu vou querer saber como é que você lida com os assédios, que afinal de contas você tá lá na fogueira, entendeu? Tá acabando? Tá acabando. É para fechar. Por isso? A gente sabe que é um meio que existe uma conversa paralela, né? Eu, honestamente, como estou nesse meio há muito tempo, eu não concordo porque eu vejo. Mas também não vejo, óbvio, não vejo tudo. Mas tenho as minhas próprias experiências dentro do meio do esporte, né? Eu acho que é uma coisa natural. Qualquer meio que se esteja, se tem a possibilidade. Só é um pouco mais erotizado. Porque a gente está falando de corpo. Eu Perfeito. acho que é por isso que as pessoas falam muito. É só por isso. Mas o erótico não tem a ver com a sexualidade. O erótico tem a ver com o mistério que está por trás. Exato. Então as pessoas também confundem isso, né? Porque existem corpos lá em evidência que tudo se torna pegável. Vamos falar rasgado, né? Eu gostei da tua pergunta, foi legal para finalizar, bacana pra caramba. Mas assim, por isso que tem muito lance até daquele lance do cara ser, quando ele é bonitão, não tem uma parada assim, quando ele é bonitão, normalmente o papo não é bom? Não tem? Quando o cara cultua muito o corpo. Ele não entrega no interesse de ser interessante. Você tá vendo o tanto de coisa que foi colocado de forma errada? Sim, como é que uma pessoa interessante não vai cuidar do corpo dela? O que uma coisa inibe a outra? O que uma coisa inibe a outra? E a gente está falando aqui de equilíbrio. Mas aí a gente está falando, e fica a dica desse livro que eu acho sensacional, que se chama Capital Erótico. Capital Erótico. Capital Erótico é Catherine
Heinck, se eu não me engano, a autora, e ela traz pesquisas, tá? Ela traz estudo sociológico da importância da beleza e do quanto a beleza ela é necessária para que a gente se sinta bem. Com certeza. Ninguém quer feio, ninguém quer nada feio. Casa feia, Ninguém carro feio, cidade feia, roupa feia. Ninguém quer nada feio. Todo mundo gosta do belo. E assim como você falou antes, que a mudança vem de dentro para fora, o bonito, eu também acho que ele é de dentro para fora. O meio externo, o corpo, ele é só um manifesto de como você está internamente. Porque uma pessoa que ela vai estar bem de cabeça, ela provavelmente ela vai estar com o corpo saudável. Veja bem o que eu estou falando. Eu estou falando de corpo saudável. Eu não estou falando... Que a estética é um brinde, né? A estética é um brinde, desde que as coisas se façam por esse caminho. Sim. O que a gente vê por aí é uma necessidade enorme por uma estética e um abandono da saúde. Sim. Aí o gominho do abdômen está aparecendo, mas a pessoa está toda quebrada por dentro. Aí não é legal. E enquanto a tua pergunta, tentei fugir ali. Responde aí, porque, sabe, eu acho que é interessante. O prof está apaixonado. Eu sei que você está num relacionamento com uma doutora maravilhosa, bem que deve ser incrível. Bonita, né? Bonita adequadíssima, não, linda, né? linda. Você deu sorte grande. Mas é porque você está no meio. É claro, você, porque ela sei que é maravilhosa. Eu sou uma mulher que defende mulheres. E acho que as mulheres, elas devem também parar de se olhar como competidoras. Você não percebe essa coisa acontecendo? Percebo muito. Um horror. Mas eu acho que é mais mulher que faz isso. O homem não protege mais o homem? Cara, tem uma coisa um pouco mais eu acho que ele não compete tanto assim, cara. Isso é da natureza, quase. Tô falando na boa. Na boa, a gente tá falando, não é uma crítica, é uma observação sobre o que eu vejo acontecer, né? Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Meus amigos são assim. Eu quero dizer, dentro da academia, exatamente porque existem mais corpos à mostra, e eu sou uma psicóloga haitiana, então o corpo, para mim, ele não tem esse lugar sexualizado, como muita gente coloca. Mas tem o lugar da beleza. Ele tem o lugar da beleza, da saúde, de uma ferramenta, de um trabalho psicológico. Ele tem outros lugares que não é apenas a sexualização. Mas dentro da academia, a gente sabe que existem pessoas de todas as maneiras de pensar, de todos os tipos, de todo tipo de quadro de saúde mental e tudo mais. Como é que você lidou ao longo da tua carreira mesmo com esses assédios e muitas vezes estando em relacionamento, às vezes da pessoa ter esse receio também. Eu vou abrir o jogo para você. Se eu falar para você que não rola, é mentira. Rola sim, mas é uma coisa que eu acho... É igual na tua profissão, você tem que saber se impor. Isso. E eu me imponho muito bem, sabe? E eu tenho um respeito muito grande das minhas alunas. Então, como eu tenho mais o público feminino, minha aula é 95% é mulher. Não, aquela aula da local é 100%. Você tem os dois, né? Você tem muitos homens por conta da luta, mas você também tem muitas mulheres no dia a dia, né? No dia a dia. Mas olha só, lembra quando você falou hoje aqui, que você falou que você faz aqueles 2 trabalhos, que por mais que a gente ache que não tem nada a ver, tem tudo a ver, é igualzinho da aula para atleta e da aula para mulher. Tem tudo a ver. Porque desse treino bruto de força que eu tenho que fazer com eles, eu consigo extrair uma porcentagem bacana para trabalhar com elas. Principalmente na fase que elas estão podendo fazer essa força, né? Porque a mulher tem todo um lance de período menstrual, de ciclo, né? Que tem que ser respeitado. São várias pessoas nesse Isso aí a gente vai ficar mais uma hora e meia conversando. Isso vai ser uma outra podcast, a gente vai... Meu Deus. E quando a mulher ela tem a confiança no cara professor, você tem que saber o teu lugar aí, você não pode se aproveitar disso. Claro. Eu acho que é uma conduta, principalmente... É uma conduta ética. Isso é principalmente uma conduta minha. Porque não adianta, eu não vou... Igual eu te falando, não adianta você falar que não, aqui sair de fininho. Não, vai ter uma situação que às vezes ela pode estar fragilizada e você tem muito contato com ela, você pode... eu já vi muito professor errar nesse aspecto. Né? E tem alunos que treinam comigo hoje. Exatamente. Tem alunos que treinam comigo hoje que, passando por momentos assim, elas tinham outro personal e o cara quis estender mais do que uma mão, entendeu? E aí a mulher, uma hora ela se liga. E isso não é legal, pô. Curitiba é um lugar que todo mundo se conhece. E eu prezo muito pela minha profissão. Eu estou numa academia que é uma academia... E não é só a tua credibilidade enquanto profissional, mas é a tua responsabilidade emocional com o próximo, um senso coletivo também, cara, né? Pô, de não brincar com o coração alheio, né? E você, né? A gente tem tanta gente para você... Pô, tem tanta, né? Tanto lugar para você olhar, para você brincar, para você... Exatamente. Eu conheci minha namorada, não foi em academia. E isso é legal também.
e sair do trabalho e poder viver tua vida lá fora. Não né? que não possa acontecer dentro do ambiente de trabalho, Karina, mas assim, não naquele momento que você tem que ser profissional. Não que não possa acontecer relacionamento entre professor e aluna. Não estou falando isso, não estou julgando aqui falando nunca. Mas já acontece sim. E a gente tem que saber, como profissional, diferenciar e até cuidar nessa hora também, para você não acabar só aproveitando num momento de fragilidade, porque acontece, cara. Não adianta eu falar para você que não acontece. A gente é ser humano, porra, acontece. E a pessoa deposita uma confiança muito grande em você, para chegar numa hora ali e você querer estender. Eu sou meio chato com isso. Eu procuro, com a aluna, não. Tá. Tipo, não... tem assédio? Tem hora ali que eu tô só treinando, mas eu procuro sair, eu saio disso aí muito bem, sabe? A gente sente, né, Karina? Quando tá indo para um... Sim. A gente sente o que a gente sente, às vezes a gente percebe que o outro também tá muitas vezes, né, confundindo as coisas, né? Mas é legal pra caramba, mudando de assunto e não mudando ao mesmo tempo. Eu acho que a academia é um lugar maneiro para se frequentar justamente por isso. Tem esse lance de você olhar, ver gente bonita, ver gente feliz, ver gente se movimentando. Cai naquilo que você falou de ser uma resposta corporal para uma saúde mental. Então você usa... E as trocas sociais, né? Eu conheço tanta gente, eu conheci tanta gente que eu tenho na minha vida hoje pelo esporte, através do esporte, seja na academia, ou seja com os treinadores de corrida, ou do próprio triatlon, assim, que se tornaram amigas e amigos tão queridos e tão especiais e parceiros também aqui, até aqui no podcast mesmo. Rafa, a gente vai encerrando esse papo que, pelo amor de Deus, poderíamos ir mais muitas horas aí. Fica o convite de uma volta para a gente falar talvez de um tema específico. E você que está aí do outro lado ouvindo, pode mandar sua sugestão. Se você quiser saber mais sobre, por exemplo, treinamentos na menopausa, né? Ou qual o impacto, de repente, para uma gestão de ansiedade, ou, enfim, qualquer tema que você queira saber dentro do que é o trabalho do Rafa. Se quiser que ele volte, a gente traz ele de volta, porque o papo realmente pode se estender aqui. Lembrando, né, que a gente faz esse podcast para você. Então, se você ativa a notificação, curte a página, compartilha, a gente consegue se manter por mais tempo, trazendo histórias, trazendo bom papo, trazendo dicas, trazendo inspiração para você que está aí do outro lado. E toda terça-feira, às 18 horas, um episódio novo. Muito obrigada. E eu vou aqui para a última pergunta, derradeira, para a gente finalizar. O que é um papo bom para você? Para mim, um papo bom é você poder mostrar quem você é de verdade, tirar um pouco da tensão, da armadura, conversar de forma espontânea, expor sua opinião sem medo de julgamento, falar abertamente sobre tudo que você sabe e se colocar na posição de sempre aprender. Eu aprendo muito, Karina. Aprendi muito hoje aqui, obrigado. Aprendo muito com meus alunos. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do meu trabalho. E, galera, sigam essa mulher aí, continuem botando lá as notificações. Tomara que esse programa seja bem visualizado por todos vocês e eu espero um dia voltar. E respondendo o que você me perguntou, que eu não respondi, se eu fico muito brava com as pessoas que às vezes têm um alcance muito maior e falam bobagem, né? Eu não olho muito para isso, eu olho para quem está curtindo. Jura? E valorizo cada um que curte. Mas não fica puta quando vê assim a galera? Hoje não. Eu acho que cada um dá o que tem e cada um recebe aquilo que tem espaço para receber. Então, a minha energia fica sempre em dar o melhor que eu posso e me preparar continuamente, todos os dias, para aprender um pouquinho mais e poder oferecer um pouquinho mais, né? É isso. Sei que você dá esse direcionamento para as mulheres. Gosto muito do seu trabalho, espero que você continue. E vamos numa próxima, e fica aqui também meu pedido para você falar mais sobre isso que eu comentei, sobre essa necessidade dos homens também terem esse espaço de acolhimento. Sim, rapaziada tem muita dificuldade de fazer terapia, muita dificuldade de se abrir e falar dos problemas, acaba se abrindo com outro homem. E homem gosta muito de fazer bullying um com o outro, e às vezes o cara tá precisando de uma coisa mais embasada, de uma coisa mais séria, tá, Karina? Eu faço terapia há uns 10, 15 anos, desde que eu fui pai, que para mim foi muito louco todo esse processo e para mim é muito legal. Nunca mais deixei de fazer. Quem sabe você volta aí na próxima contando a sua história de pai solo, trazendo um pouco desse peso que é muitas vezes levar essa família, né? Porque a família não é a mulher, o homem, o gato, o cachorro, a galinha, os filhos. A família é aquela pessoa que vive com você. Pode ser o teu afeto, pode ser o teu filho, pode ser teu cachorro. O pai que morou com a filha, né? E agora o filho... A filha foi embora, agora é meu filho que não sai lá de casa. Mas daqui a pouco ele vai também, aproveita. Amém. É isso, então. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.